Se você quer trabalhar com grandes aplicações, definitivamente saber utilizar linguagens de programação de altíssima performance, assim, é muito importante. Inclusive, aqui no nosso canal Full Cycle, eu já tenho diversos exemplos da gente trabalhando com a linguagem Go. Agora, já pensou você ter a oportunidade de trabalhar com a linguagem Go e também com a linguagem Rust no mesmo projeto? Exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. E para ajudar a deixar tudo mais legal, a gente vai adicionar, junto a tudo isso, recursos que normalmente nós precisamos utilizar no ChatGPT. Então roda a vinheta e vamos falar sobre Go, Rust e ChatGPT hoje aqui. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai ter o prazer de programar em Go, em Rust e ainda conseguir gerar uma biblioteca que é capaz de fazer contagens de tokens no ChatGPT. Principalmente você que talvez nunca tenha entendido direito ou nunca tenha trabalhado com esses tokens, hoje você vai entender alguns pontos bem importantes para que você consiga tirar mais proveito, inclusive, das APIs da OpenAI quando você for desenvolver qualquer coisa voltada à inteligência artificial. Legal? Mas antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir para você já deixar o joinha nesse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado ou notificada. E não esquece, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever gratuitamente na Full Cycle Learning Experience, que é um evento online e 100% gratuito que já tá para começar e falta só você se inscrever, porque vão ser 7 dias absurdamente fantásticos com muito conteúdo, inclusive utilizando muito nesse caso o ChatGPT aí para você. Beleza? Então, sem mais delongas, meu povo, deixa eu colocar aqui para ficar um pouco mais claro qual que é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Se você acessar esse endereço, aqui o platform.openai/tokenizer, o que esse camarada faz? Você coloca o seu texto e baseado no seu texto, ele mostra a quantidade de tokens que você tem e a quantidade de caracteres. Legal? Toda vez que você manda uma mensagem para o ChatGPT, ele não manda as palavras lá para o modelo dele, ele manda os tokens. E esses tokens podem ser palavras ou pedacinhos dessas palavras. Legal? Um outro ponto importantíssimo aí para você se ligar é que cada modelo da OpenAI, por exemplo, o ChatGPT 3.5 Turbo, tem um número máximo de tokens que ele consegue trabalhar. Ou seja, tudo isso não é ilimitado. Então, a todo momento, quando você for trabalhar com o ChatGPT, por exemplo, ou algum outro modelo computacional, você tem que saber quantos tokens foram utilizados para que você não perca o contexto de todas as mensagens. Legal? Eu acredito que até agora aí tá mais simples de você entender. O grande ponto é que eu aqui estava desenvolvendo para a Full Cycle Learning Experience e para um serviço interno aqui na Full Cycle, um serviço em Go utilizando o ChatGPT. E aí começou a ter um pequeno probleminha. Por quê? Porque a biblioteca, tá, da OpenAI, que faz a contagem dos tokens, ela é feita em Rust e em Python. E não tinha nada em Go. Então, como que eu vou ser capaz de contar os tokens nas mensagens para eu saber quantos tokens estão sendo utilizados para eu conseguir trabalhar no dia a dia? Simplesmente não dava. Hoje lançou uma biblioteca que aparentemente foi portada do Rust para Go, mas até agora eu não testei, etc, e etc. Então, qual que foi a minha ideia aqui? Existe essa lib aqui, chamada de TikToken, o mesmo nome da biblioteca em Python, tá? Que ela é inteira feita em Rust, tá? E qual que é a minha ideia? A minha ideia é criar uma capa por cima dessa biblioteca, compilá-la e fazer com que o Go
consiga acessar essa biblioteca para fazer a contagem dos tokens, legal? Basicamente, o que a gente chama disso, a gente chama isso de FFI, que é Foreign Function Interface, ou seja, você consegue acessar via uma interface, uma função externa que normalmente é feita em outra linguagem de programação e normalmente a gente faz a compilação dessa parada, né, como um módulo ali em C. Bacana? Então a nossa ideia aqui vai ser o quê? Nós conseguirmos criar essa capa, né, essa FFI em Rust, para que a nossa programação, né, o nosso programa em Go consiga acessar. Vai ser uma experiência bacana, por quê? Porque você vai ver o Rust em ação se você nunca trabalhou com Rust, legal? E duas, vai ser legal porque se você já trabalhou com Go e nunca utilizou a libc no Go, vai ser um projeto assim bem interessante também para você trabalhar, legal? Então vamos colocar a mão na massa aqui para a gente começar a trabalhar com tudo isso. Negócio é o seguinte, galera, se você não tem o Rust instalado na sua máquina, acesse esse site aqui, ó, rustapp.rs, você clica aqui, cola, e daí você já tem o Rust instalado aí na sua máquina, beleza? Eu já tenho esse cara aqui instalado, então a única coisa que eu vou fazer agora aqui vai ser o seguinte, eu vou criar um diretório aqui chamado de TickToken RS de Rust. Vou acessar aqui, ó, TickToken Go RS. Deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte aqui pra gente. E aí eu vou iniciar um novo projeto, que é cargo init aqui pra gente. E quando eu faço isso, ele vai iniciar um esqueleto de um projeto em Rust aqui pra mim. Legal? Se você olhar aqui, eu tenho dois arquivos que eu tenho que ficar ligado. Um arquivo é esse cargo.toml, que é o arquivo de configuração, basicamente, onde tem as dependências e tudo mais. E também esse arquivo main, onde tem aqui o olamundo inicial que é feito em Rust. Legal? No nosso caso, a gente não vai trabalhar com um arquivo em Rust para ser executado. Ele vai ser uma biblioteca. Então, o que eu vou fazer aqui de cara para a gente configurar? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar lib, name, eu vou chamar ela de TickToken. Eu vou colocar create type e vou falar que ela é uma static lib, ou seja, ela vai ser uma biblioteca estática que o Go inclusive vai poder fazer essa leitura e conseguir importar ali dentro para ele, tá? Então é create type igual a static lib e o name é TickToken aqui pra gente. Maravilha, galera. Então, fazendo isso por aqui, beleza. Aqui eu vou renomear esse cara para lib.js, para RS, quer dizer. E agora, com isso, eu vou poder começar a programar aqui no Rust. Para que a gente possa, tá, fazer essa parada funcionar, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro, eu vou criar um olamundo só para você ver como é que funciona a dinâmica e daí a gente implementa a função que faz a contagem aí pra gente no Rust. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser assim, ó, pub extern e aqui eu vou colocar C. Por que C? Porque essa função aqui ela vai servir de interface para a gente poder fazer chamadas no C para ela, tá? Então eu vou colocar fn e eu vou colocar assim, ó, hello to my name. E aqui eu vou passar o parâmetro, name é igual a const c underline char. E o resultado vai ser um multi c underline char. Eu já vou explicar para você o que isso aqui significa, galera. O negócio é o seguinte, para que a gente consiga trabalhar, a gente tem que receber os dados num formato da libc, para o Rust conseguir entender, legal? Então, para isso aqui, eu vou ter que usar esse cara aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, use std os raw c char, legal? Quando eu faço isso aqui, basicamente, eu consigo trabalhar agora aqui, utilizando dados ali da libc, beleza? Agora, o que eu vou fazer?
eu vou pegar um nome que foi colocado aqui e vou converter o nome para uma string em Rust, tá? Então eu vou colocar let name é igual a unsafe. E é unsafe porque eu não tenho certeza de todos os dados que vêm. Eu vou colocar assim, str, dois pontos, from ptr, name.to str, ponto unwrap aqui pra gente, tá? E aqui eu vou ter que importar esse cara aqui também, né? Use std, dois pontos, FFI. O que é FFI? Form Function Interface. Legal? E aqui eu vou colocar CSR string dessas duas formas aqui para eu poder trabalhar, porque eu vou ter que usar esses caras aqui de uma forma ou de outra, tá? Então std FFI CS str aqui pra gente. Beleza? Então agora, o que eu fiz no final das contas? Eu peguei os dados que veio em C e transformei para ele numa string em Rust. Basicamente foi isso. Eu peguei o dado em C, transformei para string e pum, dei um unwrap nesse dado para eu pegar a string pura dele aqui para mim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um let result é igual a format, uma macro aqui, format. E esse format aqui vai ser assim, ó, hello, vírgula, aí o nome vai ser colocado aqui no lugar dessas chaves aqui para mim. Beleza? E esse dado aqui, para mim, tá em string do Rust, uma string do Rust normal. Agora eu tenho que converter essa string de volta, né, no formato de string para C, para a gente conseguir retornar. Então eu vou colocar assim, ó, let result é igual a csstring.new, eu passo aquele meu result e dou um unwrap. E agora eu apenas retorno o valor raw, né, o valor cru dele que vai para C. Beleza? Então com isso aqui, galera, eu criei uma função de olamundo, que essa função ela pode ser extremamente pública, tá? Que outras aplicações vão poder ler, legal? E ela vai poder ser exportada utilizando a libc. Bacana? Uma coisa que eu vou ter que colocar aqui é uma anotação, tá? Que é chamada de nomangle. O que é isso? Toda vez que você compila um programa, o nome das funções internamente para a nossa aplicação são mudados os nomes das funções. Ele faz toda uma loucura. Mas nesse caso, eu quero que o nome da função seja essa mesmo na hora da compilação. Eu não quero que ele mude. Por quê? Porque se ele mudar, a gente não vai encontrar essa função quando a gente estiver fazendo a chamada dela aqui. Legal? Então, com isso, galera, a gente já tem o nosso primeira lib em Rust aqui para ter o nosso hello to my name. Agora, o que a gente precisa? Eu venho aqui, vou dar um cargo build -- release e prontinho. Eu compilei esse cara aqui. Se a gente for aqui, ó, target release, você vai ver que eu tenho aqui, ó, minha lib ticktoken A aqui para mim. Beleza? Então é esse arquivo aqui, que é o nosso arquivo no formato de máquina, o que foi compilado aqui pra gente do Rust. Bacana? Agora que a gente tem isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou sair desse diretório e vou dar um go mod init. E no meu go mod init, eu vou colocar o nosso ticktoken go aqui, ó. Tá? E eu vou criar um arquivo em Go aqui para mim chamado de ticktoken go. Ticktoken go.go. Eu vou criar aqui o meu package que vai se chamar ticktoken go também, package ticktoken go. E agora aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte, isso não tem como a gente escapar, tá? A gente vai ter que colocar algumas anotações para a gente conseguir trabalhar com a libc aqui. Eu vou copiar e colar uma parte disso, porque
eu sei que tem uma chance bem grande de eu digitar e dar erro, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que isso faz. O lance é o seguinte, toda vez que a gente quiser utilizar a biblioteca, eu tô falando para ele utilizar o cgo, tá? E esse cara aqui, o que ele vai fazer? Se ele for utilizar o Linux, ele vai encontrar nesse diretório aqui e passando essa flag. Se for usar Darwin, que é o Mac basicamente, ele vai usar isso passando essas outras flags. E aqui, na hora dele fazer o build, eu não vou dar o build quando ele é o Windows, tá? Aqui pra gente. E agora, beleza. O que eu preciso mais? Eu coloquei aqui para ele dar um include na stdlib do C, porque eu vou precisar dessas bibliotecas quando eu for trabalhar. Legal? O que mais que eu preciso? Eu preciso falar qual é a função que eu vou utilizar para chamar desse pacote, que é o hello to my name, não é? Então o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, extern, aí eu vou falar char, que aí eu vou colocar hello to my name, ele recebe um const char aqui pra gente. Então, com isso aqui, com essas anotações, o Go, ele sabe qual função ele tem acesso, tá? E ele sabe quais são os parâmetros que eu vou passar para esse cara aqui e o que eu vou receber aqui de volta. Então, para isso agora, o que simplesmente eu vou fazer? Eu vou dar um import C e eu vou ter que dar um import um unsafe aqui para mim, para eu poder utilizar essa minha biblioteca. E agora eu vou dar um func hello to my name, onde eu recebo uma string e retorno uma string aqui pra gente. E agora, olha só que interessante que eu vou fazer. Eu vou falar aqui. Só beber uma aguinha, galera. Olha só o que eu vou falar. Eu vou falar que n, dois pontos igual é a c.cString name, que é o que a gente recebeu aqui. Opa, cadê o onSafe? Aí eu tenho result é igual a c.hello to my name. Olha só que interessante. Agora aqui, ó, a gente está acessando essa lib que a gente fez em Rust, tá vendo? E agora aqui eu vou falar que a minha goString é igual a c.goString de result aqui para mim. E agora eu vou liberar na memória esses dados, né? Eu vou liberar tanto o n como o result aqui para mim. E eu vou dar um return goString aqui pra gente como resultado final. Beleza? Então com isso agora aqui, pessoal, simplesmente eu já tive uma oportunidade de fazer o quê? Eu consegui receber um dado, eu passei esse dado que eu recebi para aquela minha função, peguei o resultado, transferi, fiz ele voltar para string normalmente e só estou retornando essa string. E antes disso, eu tive que liberar na memória porque eu estou trabalhando com unsafe, né? Então, eu fui obrigado a liberar manualmente a alocação disso aqui na memória. Legal? E agora, com isso, galera, eu tenho a minha primeira aplicação aqui, que eu utilizei o Rust e que eu utilizei o Go aqui para mim. Legal? Por que o free aqui não tá dando certo, tá dando isso aqui? Galera, às vezes o VS Code ele dá essas loucuras aqui mesmo, tá? O que eu vou fazer agora aqui, apenas pra gente conseguir testar? Eu vou criar um tick, token gotest.go, e aqui, nesse nosso cara aqui, eu vou criar simplesmente vou criar um func test hello to my name. Legal? E agora eu vou colocar assim, ó. Input Wesley expected output hello Wesley. Legal? E agora eu vou colocar assim, ó. Output, dois pontos igual a hello to my name input. Se for diferente, ele vai dar um error aqui para mim. É basicamente isso que a gente acabou de fazer. Então, vou rodar esse meu teste
e passou. Resumindo a história, pessoal, funcionou isso que a gente estava querendo fazer. Ou seja, eu fiz uma lib em Rust, gerei, né, compilei ela, e agora o meu programa em Go foi possível ler essa lib que a gente acabou de fazer. Basicamente foi isso que a gente acabou de colocar aqui. Legal? Mas, obviamente, uma lib muito simples, que a gente só bota uma string e altera os dados aqui pra gente. Mas isso aqui foi a nossa prova de conceito. Agora sim, vem a parte um pouquinho mais complexa, tá? Que é a parte do nosso tick-token em Rust, pra gente conseguir fazer a nossa lib funcionar. Legal? Como que a gente vai ter que fazer funcionar essa lib aqui em Rust, galera? Vai ser da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui para o meu terminal, chamar aqui tick-token rs. Primeira coisa é que a gente vai precisar adicionar algumas dependências aqui para a gente trabalhar. Legal? Uma dependência é a biblioteca tick-token-rs. Então eu vou colocar aqui, ó, cargo add tick-token rs. Tick-token rs. Então ele está adicionando essa biblioteca e não achou porque digitei errado, né? Tick token rs. Prontinho. Veja que ele obrigou que eu tivesse o Python aqui, inclusive. Legal? Qual outra lib que ele vai pedir que eu vou precisar utilizar? Eu vou precisar trabalhar com mutex, porque eu vou ter threads. Então eu vou utilizar uma biblioteca aqui chamada de cargo add parking lot. Aqui pra gente. Também eu vou precisar usar uma chamada anyhow pra gente conseguir trabalhar com retornos de erro ali pra gente. Mas eu acho que é só essas aí que a gente vai precisar. Se a gente olhar agora aqui no nosso TAML, você vai perceber que eu tenho agora a anyhow, a parking lot, a tick-token rs, opa, e a principal, né? A libc. Sem ela, a gente não ia conseguir fazer nada. Então, agora sim, ó, a gente tem essas dependências aqui que a gente está utilizando no Rust. Legal? Com isso, meu povo, a gente já começa a conseguir brincar. Bom, como é que funciona toda essa história, pessoal? O lance é o seguinte. A gente, quando alguém passar algum dado pra gente, a gente tem que entender qual é um modelo que está sendo passado. Baseado nesse modelo, a gente sabe qual é o tipo de BPE. O que é um BPE? BPE significa Byte Pair Encoding, tá? Ou seja, cada tipo de modelo que a gente utiliza tem um BPE diferente. Por exemplo, o BPE do ChatGPT 3.5 Turbo, ele é o CL100K Base, por exemplo, né? Tem o BPE que é o R50 Base. Tem diversos caras, né? O mais que a gente utiliza hoje é o CL100K Base, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no final das contas? Para que a gente consiga contar a quantidade de tokens, a gente precisa ter esse BPE na nossa mão, tá? Ou seja, a gente tem que ter esse BPE. E sem esse BPE a gente não consegue fazer nada. Porém, o cara vai poder passar nessa nossa lib qualquer modelo. Então, de acordo com o modelo que ele passar, a gente vai olhar se aquele modelo se aplica a algum BPE. Se aplicar, a gente instancia e retorna o BPE ali pro cara. Beleza? Então, para isso, a gente vai mexer com algumas coisinhas que podem parecer um pouco complexas. De fato, elas são um pouco, mas vai ficar um pouco mais claro quando a gente for trabalhar aqui. Eu vou criar uma função aqui para mim chamada pub fn get token. Get token não, get token BPE. E o porquê que eu não estou colocando ela como extern? Porque essa função ela vai ser interna aqui pra gente, tá? A gente não vai acessar diretamente do nosso programa. Então, o que vai acontecer? Eu vou falar que eu vou ter um T aqui, que ele vai ser do tipo tokenizer. Esse tokenizer aqui é o que a gente realmente precisa, tá?
para a gente conseguir adivinhar qual é o modelo que vai ser utilizado na hora que a gente for trabalhar. Então eu vou colocar assim, ó, eu vou passar um tokenizer e eu vou receber e eu vou responder com qual BPE que a gente vai conseguir trabalhar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai trabalhar agora, relaxa um pouco que eu vou explicar como funciona cada parte aqui, tá? A gente vai ter um result que tem uma generic, que tem um arc, que tem uma generic, que tem uma mutex, que tem uma generic, que tem o core BPE, que faz parte dessa generic aqui pra gente. Nossa, Wesley, da onde que você tirou isso? Na realidade, não é da onde que eu tirei. Se você for olhar o próprio tokenizer aqui, você vai perceber que muitas dessas funções ele retorna exatamente esse tipo. Mas que tipos são esses, no final das contas? Galera, o lance é o seguinte, tá? Eu acho que os principais que você tem que se ligar o result ele vai retornar se a gente pode ou não, se deu certo ou se não deu certo, ou ele vai dar um erro ou vai dar um ok aqui pra gente, tá? É o result daquele anyhow. Você já vai entender sobre isso. Mas o arc, esse cara aqui, ele é importante você entender. O arc significa Atomic Reference Counting. O que significa isso? Ele consegue trabalhar de forma thread safe, tá? Para contar qualquer tipo de coisa. Imagina que tem um monte de gente querendo fazer contas, mas em threads diferentes. Como que eu consigo garantir que uma thread não vai afetar na contagem de outra? Então você utiliza essa referência atômica de contagem. Outra coisa importante é, como a gente está trabalhando com um monte de threads, a gente tem aqui algo que a gente chama de mutex, né? Mutex significa Mutual Exclusion. E ele permite, tá, que você consiga bloquear o acesso a uma thread, ok? Enquanto ela está sendo utilizada por alguém e depois ela desbloqueia. E o Core BPE, no final das contas aqui pra gente, o que ele é? É o resultado, tá, do BPE que você quer trabalhar, ou seja, o CLK Base, né, o P50K Base, o R50K Base. Então a gente tem vários tipos de BPE, legal? Normalmente no ChatGPT você vai ver que a gente vai trabalhar com CLK Base. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir trabalhar, eu vou utilizar aquele pacote aqui chamado anyhow. Esse anyhow, o que ele vai fazer? Eu vou utilizar um cara dele chamado de result e error. Por que a gente vai ter esses dois caras? Error não. E o próprio anyhow. Por que eu quero fazer isso? Eu quero trabalhar de uma forma um pouquinho mais funcional aqui. Como assim? Eu quero dar um ok caso tenha dado tudo certo. Se não tenha dado ok, eu posso retornar o erro que eu quiser. Legal? Basicamente é isso que eu tô querendo fazer. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ter que importar o arc aqui também, né? Então, vamos importar o arc. Então, use stdarc aqui pra gente. E eu não quero botar esse mutex no final das contas. Eu vou usar o mutex do parking lot, tá? Que é use parking lot mutex, que é esse cara aqui que a gente vai trabalhar. Eu acho que isso aqui já deu pra gente conseguir utilizar esses caras. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Isso aqui é um recurso fantástico que, nossa, ajuda tudo quanto é linguagem, né? E se você já trabalhou com, sei lá, um Elixir da vida, você sabe do que eu tô falando. Eu vou fazer o seguinte, ó. Let token BPE é igual a match T. O que isso significa? Tudo que eu passar aqui, tá? Ele vai dar um match e ele vai retornar esse valor caso o tipo do dado que a gente passou vai ser igual. Como assim? Olha só que interessante. Eu vou passar um enum aqui, ó, tokenizer CLK Base, e se ele receber esse cara, eu quero que ele retorne o quê? O tick token RS, CLK Base, CL100K Base, underline singleton. Legal? Então olha só que interessante. Se eu mandar um enum
com o valor aqui 0, o que que vai acontecer? Ele vai me retornar esse cara aqui para ele fazer a conta, entendeu? E aí a gente tem os outros caras aqui, porque senão ele vai ficar reclamando, olha só. Ah, ó, tá faltando os outros caras, né? O P50K, o R50, o 50K, o P50K, então ele tá mostrando os caras que estão faltando, porque e se ele não achar nenhum, o que que acontece, entende? Então ele tem que passar todas as possibilidades. Então eu vou passar as possibilidades aqui, ó. Vamos ver se ele consegue trabalhar. Deixa eu copiar de um lugar que eu já tenho todas as possibilidades, galera. Assim eu não acabo errando. Acho que são essas todas as possibilidades. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um OK no token BPE. Então, olha só que interessante. Quando eu dei um OK no token BPE, o token BPE vai ser um desses caras de acordo com o valor de T que foi passado aqui para mim. E aí eu tô feliz e contente. Eu posso utilizar e já tenho esse resultado aqui para mim. Beleza? Então, ó, eu dou um get token BPE, passo o valor do T e baseado no T, ele retorna qual é o cara que eu vou sair utilizando. Então, se eu passar um chat GPT, ele vai me trazer esse cara aqui para mim. Mas nem tudo são flores, a gente precisa fazer o método principal aqui, né? A nossa função principal, que é contar a quantidade de tokens realmente que a gente vai utilizar. Como que nós vamos fazer isso, meu povo? Na realidade, não vai ser a coisa mais difícil do mundo, não. Mas a gente tem que ficar esperto para não errar. Primeira coisa, a gente precisa do nomangle. E daqui eu vou colocar pub, extern, c. Aí a minha função, que é get, quantidade de tokens. Aí eu vou passar o nome do meu model name, que é tipo ChatGPT, alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, ó, const libc c#. E eu tenho que passar o TXT, né? O valor que o cara, o texto que o cara passou aqui pra gente, que ele quer verificar a quantidade de tokens que tem, né? Então eu passo o Lamundo, então baseado no ChatGPT, quantos tokens tem? Né? Eu falo, ChatGPT 3.5 Turbo ou Lamundo, quantos tokens tem? Ele vai ter que retornar aqui pra gente um libc int, certo? Que ele vai retornar aqui pra gente um inteiro no resultado final aqui dos tokens. Então, como que a gente vai fazer agora aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente vai ter que pegar o nosso model name e transformar ele para string aqui no nosso Rust. Então, eu vou colocar let model name é igual a unsafe, a gente já tinha feito isso antes, né? Onde vai ser CSTR, dois pontos, from ptr, model name, ponto toString, ponto unwrap. E agora a gente já tem o nome do model. E a gente vai fazer a mesma coisa para o txt. Let txt é igual a unsafe, ptr e tal. Então eu tenho os dados agora em string, tanto do texto quanto do modelo. Legal? O que que eu preciso fazer agora, galera? Eu preciso passar o nome do meu modelo para uma função, para um método chamado getTokenizer, para a gente pegar o tokenizer que a gente vai passar para essa função, para a gente saber com qual BPE a gente vai trabalhar. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou falar let tokenizer é igual a get tokenizer. Vamos ver se ele botou aqui pra gente. Não botou, então eu vou ter que colocar. Então eu vou colocar use TikToken RS tokenizer. E aqui eu vou precisar colocar o get tokenizer e o tipo tokenizer aqui para mim. Tokenizer, deixa eu só ver se eu peguei tudo certo o nome, mas eu acho que peguei.
É isso aí. Ah, ele já estava aqui em cima. Não precisava. Ele importou assim. Então eu tenho o get tokenizer aqui pra gente. E agora nesse get tokenizer eu passo o model name e olha só que beleza que o Rust é nesse ponto. Eu falo, se é ponto ok, beleza. Or else é caso não seja ok, qual vai ser o erro, né? E aqui eu posso colocar o seguinte, ó. Caso seja qualquer erro do valor com o resultado do anyHall, eu vou falar o seguinte. Model tal does not exist. Ele não existe, vírgula, o model name que eu quero passar aqui para ele. Será que eu digitei alguma coisa errada? Não. Legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tokenizer. Caso dê algum erro, ó, eu posso receber no meu result o tokenizer ou o erro. Caso receba o erro, eu vou ter essa mensagem. Caso não, eu vou ter meu tokenizer. Então aqui o que eu posso fazer? Simplesmente algo assim, ó. If tokenizer ponto is error nele, eu vou dar um return 0. Mas eu não posso retornar um 0 normal. Eu quero retornar o 0 como C e o int. Então eu coloco return 0 as libc o int aqui para mim. Legal? Return 0 as libc o int. Aí não tem ponto e vírgula, né? Beleza. Caso contrário, o que eu vou fazer agora aqui pra gente? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver porque meu VS Code está tão bravo aqui comigo. Não, mas eu acho que tá tudo certo. If tokenizer, return 0, as libc, 2.c int, tá certo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um let bpe, né? É igual a get token, agora eu vou usar essa nossa get token bpe, lembra? Get token bpe, e eu vou passar o tokenizer que a gente pegou, ó, tokenizer ponto unwrap aqui pra gente, ponto unwrap. Legal? Então eu tenho meu BPE aqui para mim. E agora que eu tenho meu BPE, o que eu vou fazer? Eu vou encodar e ver quantos tokens eu tenho. Então eu vou colocar let result é igual a bpe.lock, que eu vou precisar alocar esse cara para não conflitar, por isso que eu estou usando mutex. E eu vou colocar encode with special tokens. E aqui eu vou passar o nosso txt. E depois do ponto .txt eu vou passar um len para eu saber a quantidade de caras aqui. E agora que eu sei a quantidade, eu vou dar um return result as libc c int. E agora eu terminei a minha função. Galera, eu sei que existem duas complexidades aqui nesse momento. Primeira complexidade é a linguagem Rust, caso você nunca tenha visto. E a segunda complexidade é entender como esse tokenizer, esses métodos aqui da lib TikTokenRS funcionam, tá? E eu sei que tem uma curva, eu tive que estudar um pouquinho mais por dentro dessa lib para eu conseguir desenvolver essa capa aqui que a gente está fazendo. Mas de forma geral, o que está acontecendo aqui? A gente está pegando o nome, convertendo aqui para as strings, aí a gente precisa pegar o tokenizer para a gente saber qual é o tipo de base que a gente vai utilizar para fazer a contagem, o encoding dos nossos tokens. Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu pego o tokenizer, passo o nome do modelo. Caso dê erro, ele vai retornar esse erro, então eu faço uma verificação. Caso não dê erro, eu pego o modelo que eu preciso e baseado nesse modelo, o que eu faço?
eu passo o meu texto e faço a contagem. É uma função bem simples de forma geral, mas às vezes para quem não está acostumado tanto com o Rust quanto com essa biblioteca pode sofrer e estranhar um pouquinho, tá? Mas de forma geral não é nada assim tão difícil que vai matar alguém aqui não. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente poderia rodar rapidinho um teste aqui só pra gente ver, tá? Poderia fazer algum assim, ó, mod tests. Aí eu vou colocar use super. Vou colocar assim mesmo. Use stdffi, string, e aqui eu vou colocar esse cara como um teste. E eu vou colocar uma função, ó, test get qtd tokens aqui para mim. E eu vou fazer assim, ó, let model name. E eu vou colocar que vai ser um c string, dois pontos, new. E aqui eu vou colocar gpt 3-5 -turbo. Legal? Ponto unwrap aqui para mim. E agora eu vou colocar let txt é igual a cs string, dois pontos, new. Aí eu vou colocar hello my world aqui para mim. Unwrap. E agora eu vou fazer o meu assert, né? Eu vou fazer a seguinte, ó, assert equals. E eu vou fazer o seguinte, ó, get quantidade de tokens, onde eu vou passar o meu model name e o meu txt. Então, model name.sptr, né? ptr. E o txt é sptr. E o resultado final é 1, 2, 3, 4. Tem que dar 4 tokens aqui pra gente. Vamos ver se ele vai funcionar. Run test. Passou o nosso teste, não falhou. Daí, se a gente quiser, a gente pode fazer um outro teste simples aqui, da seguinte forma, né? Eu posso colocar da seguinte forma. Eu posso colocar um nothing aqui, um modelo que não existe. Posso colocar um texto qualquer e ele tem que retornar o valor como 0 aqui para mim. Passou também. E beleza. Então eu sei que está funcionando essa minha função que a gente acabou de criar aqui. Agora que a gente fez isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar para minha aplicação Go, tá? Só para ficar um pouquinho mais fácil, inclusive, quando eu voltar para minha função Go, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, tá? Eu vou fazer o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um Go .generate. Eu vou dar um bash -c. Aí eu vou dar um cd tick token rs e cargo build -release para a gente conseguir chegar aqui, ó, na nossa função. E eu dou um go generate e ele manda ver esse cara aqui pra gente. Só não sei porque ele não deu pro nosso bash, bash -c. cd tick, dito errado, tick token rs, go generate, beleza. Aí ele compila aquele cara ali pra gente. Agora que nós temos isso aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar adicionar a nossa função aqui, né? Então vai ser basicamente o mesmo esquema. Extern. Eu vou receber agora um unsigned int get qtd tokens, que vai ser uma const char
vírgula, mais uma const char aqui pra gente. E aqui é char. Legal? E agora eu tenho as duas funções que eu tenho acesso. E agora eu vou fazer a minha função de count tokens, né? Func count tokens model name, e o txt é uma string. Eu vou retornar a quantidade de tokens. Então eu vou falar que t, dois pontos igual a c string txt, m, c string model name. Vou falar que count, dois pontos igual a c ponto get qtd tokens, mt. E aí eu vou dar um free no pointer e eu vou retornar a minha contagem aqui pra gente. Deixa eu só ver aqui. Get QTD tokens, get TTD tokens. Deixa eu só ver se é o nome, mesmo nome que eu dei. Get QTD tokens. É esse mesmo nome mesmo. Então, em tese, esse cara era para estar funcionando. Vamos aqui no nosso teste. Vamos criar o nosso teste agora aqui. Func test count tokens. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar input model GPT-4 input text hello, my name is Wesley, expected output é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o meu output é count tokens. E agora, se ele estiver dando algum erro, ele vai mostrar aqui pra gente. E agora eu vou rodar esse cara e passou. Isso significa que a minha aplicação Go agora está conseguindo contar os meus tokens porque ele utilizou a minha biblioteca do Rust que a gente fez. Ah, Wesley, por que ele está dando isso? Galera, é coisa... Deixa eu dar um regenerate. Aqui o CGO, pronto. E agora tá funcionando, galera. Então, eu não sei se você percebeu o que a gente conseguiu fazer, meu povo. Eu sei que é um vídeo bem denso, que trata de coisas bem específicas, tá? Mas, de uma forma ou de outra, se você perceber, a gente fez algo bem bacana. A gente desenvolveu uma função em Rust, que a gente conseguiu acessar essa função no Go, para conseguir trabalhar com um problema real que a gente tem de não ter uma biblioteca em Go para contar tokens quando a gente precisa trabalhar ali com a OpenAI, tá? Eu tô sabendo que foi criada agora uma biblioteca, não sei a eficácia dessa biblioteca, que ela foi portada 100% em Go, mas enquanto isso, o que você pode fazer é utilizar essa biblioteca aqui, de forma geral, para você contar os tokens, para você conseguir trabalhar. Obviamente, galera, contar tokens foi apenas uma desculpa, tá? O mais importante aqui é você ver como que você pode ter tido o seu primeiro contato, talvez utilizando o Rust aí como linguagem de programação. E o mais legal, atribuir o Rust junto com o Go dentro do mesmo processo. Maravilha, galera? Então é isso aí, e novamente, se você quiser ver mais ainda sobre OpenAI, ChatGPT, como todas essas coisas funcionam, não esquece de se inscrever na Full Cycle Learning Experience. Também deixe seu comentário aí embaixo e me fala o que você achou. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.